Muito bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. Eu sou a Tássia. Eu sou o Vitor. E hoje nós estamos aqui com uma dupla que eu vou falar uma coisa para vocês. A história da família deles, a história no empreendedorismo e tudo que eles estão construindo é inspiradora. E eu tenho certeza que você que vai assistir esse episódio até o final vai ficar impactado com tantos insights que eles vão passar para a gente. Hoje estamos recebendo aqui nada mais, nada menos que a Alexandre e o Niltinho do grupo Supermercado Ivone, que vai compartilhar um pouco dessa trajetória, que eu já vou adiantar aqui. Eu li o livro da Dona Ivone, ficou sensacional. São 50 anos. Eu vou passar a bola para vocês. Se apresentem e comecem a contar um pouquinho de como foi essa história do Supermercado Ivone. Muito obrigada, que honra também estar aqui fazendo parte, tendo a oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho com vocês a nossa história, a história da nossa família, que para nós é uma coisa assim, indescritível quando a gente fala de legado familiar, né? Meu nome é Alexandra, né? Sou eu, junto com o meu irmão, eu vou deixar depois ele se apresentar também, somos terceira geração do Grupo Ivone atuando na empresa e assim, é uma honra para mim estar aqui compartilhando isso com vocês. Bom, eu sou o Nilton, né, conhecido como Niltinho por todos, né? Tenho um maior prazer enorme de estar aqui participando com vocês, né? O Vitor, amigo de infância, de longa data, né? Então, me sinto muito satisfeito de estar aqui hoje participando desse podcast. Para mim é um orgulho ter minha irmã aqui do meu lado, né? Uma história que vem de gerações, né? De mulheres fortes, mulheres empreendedoras. Então, hoje eu tenho a minha irmã aqui do meu lado e me sinto muito orgulhoso de estar com ela aqui hoje, fazendo parte desse podcast. Ai, que bom! E eu vou começar perguntando para vocês, a Dona Ivone começou lá com toda essa jornada, e quando que vocês lembram que vocês começaram a adentrar no mercado para chegar onde vocês estão hoje? Eu li o livro e, assim, é surreal a superação que ela teve nessa trajetória, porque hoje o pessoal vê, nossa, o supermercado está expandindo, quantas unidades, depois vocês vão compartilhar um pouquinho da visão dos próximos anos, mas ninguém vê a batalha que foi no dia a dia ali, o que ela passou para chegar até onde está hoje. Mas vocês trazendo essa história do supermercado, quando vocês chegaram no supermercado e depois vocês trazendo também, hoje, olhando para trás, qual que é a sensação de vocês? Acho que eu posso começar. Eu acho que eu vou deixar ele, que acho que ele tem um pouco mais de história para contar nesse sentido. Eu comecei com a minha avó quando eu tinha 8 anos de idade. Hoje eu estou com 38, né? Então, eu comecei com ela com 8 anos. A gente tinha, na verdade, era um botequinho, né? Onde a gente servia ali bebidas de dose e tal. Atendia bastante um pessoal que trabalhava na roça. Então, você imagina, né? São 30 anos de história do lado da minha avó. Dos 50 anos dela, eu estou 30 do lado dela. E, para mim, é um orgulho imenso ter ela como minha mentora, né? Foi a pessoa que me criou, que me ensinou os valores que eu tenho hoje, né, e sempre andar muito certo com as coisas. E aí lá começou a nossa jornada, a nossa história, né, com um botequinho, né, passando tempo. Aí ela passou de um botequinho para uma merceariazinha, de uma merceariazinha para um mini mercadinho, e de um mini mercadinho para um supermercadinho, né? E aí dali eu já tinha meus 16 anos, e aí minha avó pegou e falou assim, filho, agora está na hora de você ir trabalhar em algum lugar para você poder ter experiência para poder contribuir com a avó. Eu falei, não, legal. E aí eu fui trabalhar no escritório de contabilidade. Né? Cheguei no escritório, participei por várias áreas do escritório, e aí eu trabalhei dos 16 aos 19. E aos 19 anos eu voltei para o supermercado para poder ajudar na inauguração da loja 1 nossa hoje, que fica no Trevo da Cidade, que é a maior loja nossa. E aí foi em 2006. E estamos até hoje aí. Daí ali eu inaugurei a loja junto com o Márcio, né? O Márcio era vivo. Fez história também no supermercado. Deixou o legado dele aí pra gente. E aí estamos junto com a minha avó aí até hoje. Fiquei um tempinho afastado da empresa, né? Cuidando dos meus negócios que eu tenho a parte do supermercado. E estou voltando agora para poder contribuir aí para o crescimento da empresa. Hoje o Niltinho está assumindo a parte de tanto comercial como a parte de expansão do grupo. Né? Isso, eu trabalho aqui na parte comercial e estratégica para o crescimento da empresa. Então, a gente está trabalhando aí, atuando nessa área.
E só pro pessoal que tá assistindo, Nilton, você comentou ali, ó. Era um botequinho, era pequenininho mesmo, né, pessoal? Porque às vezes o pessoal vai ao mercado hoje, imagina um botecão. Não, era um botequinho. Explica um pouquinho como que era a tua lembrança dessa Cara, época. minha lembrança é muito boa, né? Porque minha avó morava de frente a esse botequinho, né? E era aquelas portas de correr, né? De subir. A gente tinha, Tinha que fazer força. tinha que fazer força para subir. A gente tinha duas portinhas. A gente ia muito cedo para lá trabalhar. Eu lembro de a gente ir 4h30 da manhã para poder organizar as coisas, porque a minha avó fazia bastante lanche para o pessoal da roça e pegava o lanche e ia para o serviço. Então a gente tinha que deixar tudo organizado, porque esse horário o pessoal estava indo trabalhar. E antigamente tinha muito isso. Eu tenho muita recordação boa. Eu lembro de um fazendeiro aqui da região, o seu Durval Vargas. Ele ia nessa mercearia, quando já tinha evoluído um pouquinho. Eu lembro que ele ia com um trator, com umas 10, 12 famílias, e fazia a compra do mês. E era muito bacana. A gente tinha muito contato com esse pessoal. É uma história muito bonita, né? Eu relembrando aqui, né, dá até saudades, né? Lembranças boas daquela época. Mas realmente era muito pequeno e eu lembro muito de até quando a gente começou a assar pão, que a gente tinha que entrar às 4 da manhã para poder tirar o pão para assar. Então era muito legal. O que me chamou muita atenção até lendo a história da Dona Ivone, que ela era muito adaptável, né? Ela entendia o cliente dela e já criava alguma coisa ali. Vou atender esse público que está indo para a roça. Vou atender esse pessoal que fazia compra. Aí tinha um período que pagava, né? Não vinha assim, já vou pagar. Então tinha aquela confiança naquela época, que o pessoal comprava agora e ia pagar só na época da safra. É isso então, aí. assim, Mas ela demorava um ano para ela receber. Aí ela já trabalhou até com sorveteria também, não foi? Foi. Ela ia vendo as oportunidades e sem medo ali encarando. Então, assim, quem tiver a oportunidade de ler o livro dela, pode ler, que eu super recomendo. Muito bacana. E a Alexandra surgiu como nessa história? Então, eu costumo falar assim, minha mãe sempre traz isso e eu acho que é perfeita a fala dela, que o equilíbrio que existe entre eu e meu irmão. Porque meu irmão, ele foi bem cedo trabalhar com a minha avó, porque ele não gostava muito de estudar. Eu vou contar esse defeito seu aqui. Esse detalhe mais sabe. Aquele jeito, só que meu irmão sempre foi muito político, muito negociador, e ele negociava até as notas com os professores, né? Então é isso. E eu já não, eu sempre fui aquela pessoa que eu gostava muito de estudar, muito aplicada na escola. Então, eu sempre fiquei voltada mais para os estudos. Comecei a trabalhar cedo também com a minha mãe, e depois fui para a faculdade, fiz estágio no Banco do Brasil, trabalhei em outras empresas. E eu vim para o grupo Ivone, para o supermercado Ivone, que né, nem era um grupo, né? Era um supermercado. Quando a minha avó deixou de ser um mercadinho, que primeiro ela foi o botequinho, que passou para a mercearia, que passou para um mercadinho, né? E depois inaugurou a primeira loja do supermercado Ivone, que é aquela do Trevo aqui, e é nossa loja 1 hoje. Então eu vim nessa época, em 2006, em dezembro de 2006, na inauguração da loja 1, foi onde eu entrei na história dos supermercados Ivone. Mas os supermercados Ivone faz parte da minha história desde a minha infância, né? Que eu brincava lá, eu e meu irmão, a gente corria no depósito, escondendo atrás das caixas. Ela detalhou isso no livro. Eu lembro muito, sabe, na minha memória, aqueles recipientes onde vendia granel, feijão, arroz, a gente ficava lá mergulhado naquilo lá. E tinha uma bicicleta de entrega, porque as entregas eram feitas de bicicleta nessa época. Tinha um suporte onde colocava as caixas de entrega. Nossa, eu adorava sentar ali e alguém pedalando a bicicleta e eu sentindo vento no rosto. Então são memórias assim que faz parte da minha infância. Então não tinha como a gente não seguir isso, porque tá no sangue, sabe? A minha mãe cresceu ali dentro, eu, meu irmão, então não tinha como a gente fazer outra coisa da vida se não for viver esse legado. É muito forte para nós, né? E aí, meu irmão, a gente tem muito esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio, ele tem essas ideias, ele vem com as ideias, ele é audacioso e eu já sou mais pé no chão. Peraí, vamos ver se vai funcionar mesmo, vamos analisar. Então, ele é mais sonhador e eu sou mais analítica. Então, minha mãe, ela costuma falar isso, que a gente dá uma dupla perfeita, assim, que a gente se equilibra. Né? A gente se complementa, vamos dizer assim. É isso aí. Nós conhecemos bem, né, amor? Como que é nosso? Assim, eu e o Vitor, nós somos muito diferentes. Por mais que nós somos casados e tudo mais, todo mundo acha que tudo, a gente pensa igual, faz tudo igual. Gente, tem hora que dá umas brigas, mas brigas positivas, porque ele tem uma forma de pensar e eu tenho outra. Eu sou muito acelerada, eu sou muito vamos, vai. E ele vai, opa! Ela é sonhadora e eu, opa, calma! Mas sempre tem, né? Mais ou menos assim. Então a gente
tem muito parecido, assim, nesse sentido com vocês, por conta disso. E aí, eu vou até já fazer uma linkagem. Quando nós realmente vimos a necessidade, que nós tivemos uma virada de chave para crescer o Evidência, para começar a expandir o Evidência, montar um planejamento realmente, não para atender só Tanabe, mas atender, vocês terem, assim, até para quem está acompanhando a gente, a nossa visão é que até 2028 a gente esteja abrangendo todo o estado de São Paulo. Bacana, parabéns. muito legal. Então, assim, ter uma visão de negócio, ter uma visão de expansão. E eu vejo que vocês estão trazendo esse processo de sucessão de uma forma muito leve, porque tem muito amor envolvido. E agora eu vou direcionar para o Milton, mas eu acho que a Ali vai acabar complementando também. Hoje já são 6 lojas. Indo para a 6ª loja. Indo para a 6ª loja de inauguração em Orindiúva, certo? Isso, Orindiúva. Estamos correndo aí para inaugurar ainda esse ano. Como foi esse processo de ter essa visão para expandir? Porque a gente sabe que quando a gente tem um negócio, é uma coisa, uma estrutura, é uma gestão. Quando a gente começa a abrir leques para atuação, o processo ele infla. Como que foi lidar com essa visão, colocar isso no papel e tirar isso do papel depois? Tá, legal. Boa pergunta. Na verdade, a gente ficou estagnado no crescimento até no ano de 2017, mais ou menos. E em 2017, a gente adquiriu as lojas de Monte Aprazível. Então, já foi uma mudança para a gente. Então, a gente saiu de 2 lojas indo para 4. Foi, assim, uma quebra de paradigma, né? E aí a gente começou a entender a questão de processo. Porque até então, a gente era uma empresa muito simples, muito, vamos falar, muito familiar mesmo. E aí começamos a ter que implementar os processos. Aí começa uma fase um pouco delicada na empresa, né? Porque nem tudo é fácil você implantar. Você implantar processos hoje, nem sempre você acerta em tudo. Então, errar faz parte da trajetória. Na verdade, eu vejo que quando eu falo em processo é mais erro do que acerto. Até você Com chegar certeza, no ponto ideal com certeza. ali. Só que assim, a gente sempre teve a sabedoria de saber recalcular a rota. É igual o Waze. Quando você erra a rota, ele recalcula. Então, a gente sempre teve essa habilidade de recalcular a rota e Não chegar... muda o objetivo, Não, né? não Você só muda o objetivo. recalcula. Isso, você só recalcula a rota. Então, faz parte, a gente errou bastante, erra até hoje, faz parte, né, do negócio. E aí, em 2020, foi a nossa última inauguração, que foi a loja 5. E aí, de 2020 até agora, a gente não tinha optado mais em crescer a rede, né? A gente enfrentou uma pandemia, né? Que fez a gente repensar algumas coisas na vida, alguns valores. Só que acontece, a gente ama muito o que a gente faz, né? A história da minha avó, realmente, ela se estendeu para toda a família. Desde a minha filha, meu sobrinho, todos amam o supermercado. Para eles é como se fosse passear mesmo, ir no shopping, querer ir no supermercado. Então, isso ficou muito forte. Aí a gente pensou, poxa, temos que crescer o nosso negócio. Porque hoje, vocês sabem bem disso, que hoje nem é ambição o crescimento, mas hoje é uma questão de sobrevivência, né? A gente percebe que o mercado ele vem se consolidando em grandes redes, médias redes, né? Então, a gente entende que o crescimento faz parte, né, da perenidade da nossa empresa. Então, óbvio que sempre crescendo com o pé no chão, Sim. né? Então, a gente é muito cauteloso para crescer na área de supermercado, tanto que a gente ficou aí 4 anos e meio sem pensar em expansão. Mas agora estamos bastante focados aí nas expansões. Se Deus quiser, vem mais coisa por aí. Vamos aproveitar que nós estávamos falando, apresenta para o pessoal as lojas. Fala legal. onde que fica. E quem não conhece o Supermercado Ivone ainda, qual que é o diferencial que vocês entregam? Convidando já o pessoal para ir conhecer. Bom, eu falo assim, que o nosso diferencial hoje é o atendimento. Antes de eu falar das lojas, eu vou iniciar com esse diferencial, que é a cultura fortalecida, porque eu costumo falar que a cultura da empresa é onde vai direcionar a empresa para onde ela vai. Porque se cada um não souber o propósito que move a empresa ali, cada um vai para um sentido e ninguém consegue atingir aquele objetivo. Então, hoje, todos os colaboradores que entram no grupo, eles sabem fielmente qual é a nossa cultura, que é o relacionamento humano, é o desenvolvimento humano, é o atendimento,
Porque eu costumo muito falar que hoje preço e qualidade é obrigação nossa. Todos os concorrentes oferecem preço, promoção, qualidade, uns mais, outros menos, e isso é a obrigação da empresa para ela estar no mercado de trabalho. Mas o nosso diferencial é o atendimento. É o amor pelo ser humano, é o amor pelo desenvolvimento do ser humano. Eu acho que isso é uma cultura muito enraizada do supermercado, Ivone. Então, é isso que a gente traz de diferencial. Essa questão materna, né? A Dona Ivone, ela tem essa questão, essa figura materna. Para nós, ela é vó, mas ela tem essa figura materna para a população. As crianças vão no supermercado para ver a Ivoninha. Né? Então, por isso que a minha mãe teve essa ideia de trazer a nossa personagem, acho que não sei se vocês já conheceram. Nós criamos a nossa mascotinha, que é a Ivoninha. E ela anda pelas lojas, ela foi inaugurada na comemoração dos 50 anos, que nós lançamos ela. E ela tem feito muito sucesso, principalmente com as crianças. Então, essa proximidade, essa questão da humanização, de se sentir acolhido, eu acho que é o diferencial Gera hoje. conexão, né? Gera conexão, né? E as nossas lojas nós temos 6, né? Estamos indo para a 6ª loja. A loja 1 e 2 aqui na cidade de Tanabi. A 3 e 4 na cidade de Monte Aprazível. A 5 em Cosmorama. E a 6 estamos inaugurando agora na cidade de Orindiúva. E o pessoal vê supermercado, um giro grande ali de gente. Como que é a gestão de um supermercado? Que a gente sabe que hoje concorrência para todo lado, briga de preço. Como se diferenciar num mercado tão competitivo e ter controle de margens ali, principalmente porque tem muitas perdas. E o produto alimentício deve ser bem trabalhoso trabalhar com isso. Como que é isso na gestão do dia a dia? A gente trabalha com produto muito sensível. Você quer produto mais sensível que alface? Que se não vende hoje, joga fora? Não dá para aproveitar? Não dá para vender amanhã? Então, assim, a gente tem que ter muito controle. A gente tem um setor dentro do supermercado, que é o setor de controladoria, que nos ajuda muito em relatórios para fazer essa gestão do controle. E nós temos uma mestre em cima da gente diariamente nessa questão de perdas, que é a Dona Ivone. Ela é totalmente focada nisso, sabe? Ela tá totalmente ativa. Totalmente focada. Às vezes ela briga muito com a gente, assim, no bom sentido. Tá jogando muito produto fora. Eu falei, mas tá vendendo muito também. A gente tem que fazer esse cálculo, né? Porque se você vende 1 tonelada de tomate, se você perder um tanto, às vezes, maior, ali é tolerável, vamos dizer assim, tá na margem, proporção. Né? Na proporção. Mas para ela não aceita. Então, para ela tem que errar o mínimo nessa questão. Então, o comercial sofre na mão dela. E assim, hoje a gente tem grandes parcerias com fornecedores, né, que nos ajudam nas perdas. Mas, assim, realmente não é um processo fácil. É onde eu falo, aí tem uns processos, né? Então, assim, a gente implementou processos desde recebimento de mercadoria, de conferência às cegas. Então, a gente tem muitos processos que nos ajudam com relação a controle de perdas, desde recebimento de mercadoria errado, precificação errada, mas não é fácil. E aí a Alexandra falou da Dona Ivone, é verdade, a Dona Ivone, eu brinco e falo assim, e é fato, viu? É verdade que eu vou contar para vocês. Ela abre as lojas e fecham todas as lojas. Como que ela faz? Ela tem monitoramento de câmeras de todas as lojas. Então, ela acompanha a abertura das lojas, desde quando sai a primeira fornada de pão, e ela consegue, na câmera, cara, impressionante, ver a qualidade, como está saindo o pão. E ela corrige a rota, sempre. Sempre está falando muito com os gerentes, mandando, talvez ela filma, algumas vezes manda para ele, olha, precisa corrigir isso, aquilo. E ela fecha as lojas. Ela só levanta da cadeira e sai do computador quando fecha a última loja. Então, é impressionante o trabalho que ela faz. As pessoas às vezes acham que não vê ela na loja, né? E que a Dona Ivone não está mais ativa. Na verdade, a Dona Ivone está mais ativa do que todo mundo. Ela está onipresente. E ela até brincou comigo outro dia, me ligou, né? Eu estava lá no escritório e eu tenho mania de, quando eu vou falar no telefone, eu levanto e fico andando na sala, né? Falando no telefone. Aí eu terminei a ligação, ela me ligou e falou, olha, se você for andar, desce lá embaixo, porque você está atrapalhando a concentração do pessoal do escritório. Eu falei, essa é minha avó, né? Essa é minha avó. Ela tá de olho em tudo. Não, então assim, a brincadeira é porque ela tá de olho em tudo. Né? Então é muito bacana ter ela. Isso quebra até um pouco, vocês podem até trazer. Primeiro, depois eu queria que vocês deixassem um recado pro pessoal que está começando a empreender. Às vezes acha que tem um negócio pequeno, não precisa de processos. A importância que os processos trazem para a empresa e a visão que o pessoal fala, vou abrir meu negócio que eu vou trabalhar menos. Qual que é a dica que você dá para quem está com esse pensamento? Às vezes está trabalhando no CLT, reclama,
pediu para eu trabalhar no sábado. Eu quero abrir meu negócio, que aí eu vou trabalhar de sexta-feira, deu meio-dia, né? Acabou. O que vocês falam para isso? Abre uma empresa. Abre uma Abre uma empresa. empresa. E assim, a gente não tem final de semana, não tem, às vezes nós não estamos na empresa, mas eu sempre falo muito para todos os meus gerentes, líderes, eu sou totalmente acessível. Você pode me ligar a hora que for, não tem dia, não tem, porque a gente tem que estar disponível, né? Se acontecer alguma coisa lá, eu sou responsável, eu tenho que estar disponível. E assim, a questão dos processos é muito legal, porque assim, toda empresa começa pequena, né? Quando você falou até do podcast que vocês querem expandir, né? Eu falo assim, para você ser grande, você tem que ser pequeno primeiro. Sim. Ninguém começa grande. Ninguém. Então, primeiro, você tem que ser pequeno. E os processos, eles vão acontecendo. A gente passou um momento do supermercado Ivone, que eu quero compartilhar aqui com vocês, que foi a perda do Márcio. Né? Para quem não sabe, o Márcio era filho da Ivone. Ele era na época, diretor geral Ele era ali. um gestor, né? Ele era um gestor e ele era uma pessoa centralizadora também, sabe? Ele centralizava muito a gestão nele, sabe? E com a perda dele repentina, jovem, com 39 anos, ele faleceu num acidente de carro, uma coisa assim muito repentina que ninguém esperava, nós sofremos demais. Essa época, que ano que foi? Para mim não... 2011. 2011. A gente tinha a loja 1 e nós estávamos reformando a loja 2. Ele não viu a inauguração da loja 2. Ele acompanhava a reforma. A gente estava em reforma para poder inaugurar a loja 2. E nesse momento, foi imagina, a gente perder os 2 braços e as 2 pernas. Foi mais ou menos isso. A gente se viu ele perdido num momento crucial, onde a gente estava numa transição da questão do SPED fiscal, onde a gente precisava fazer uma troca de sistema, onde a gente precisava inaugurar a loja 2 e a gente não se sentia ali tão preparado para assumir aquilo. A gente veio assim de um formato onde ele centralizava tudo nele e precisaria de muitas mudanças acontecer. De primeiro momento, com um sofrimento tão grande, a gente chegou a pensar, o que vamos fazer? Como vai ser o destino da empresa? Vamos vender? O que a gente vai fazer? Aí houve especulações, tem uma rede aí da região que está em expansão, quer comprar, vocês aceitam negociações? Nós chegamos a pensar nessa... Mas aí, olha, eu até me arrepio de falar que a gente começou a pensar, poxa, e a história que a gente tem? E tudo que foi construído até hoje. A minha avó acabou de perder um filho. Você imagina a dor de perder um filho? Perder também a história? Ela não vai aguentar, né? Então, a gente tem que se unir e fazer essa história acontecer. Viramos noite, né, trabalhando. Em 5 meses, a gente preparou para a inauguração da loja. Nós viramos noites nessa transição de sistema, que essa vinda do SPED. E aí, a gente começou, assim, a entrar numa vibe, assim, de igual futebol de criança. Todo mundo corre atrás da bola, né? Não tem o centroavante, o lateral, Todo mundo faz tudo. todo mundo fazendo tudo. Aí, onde a gente parou, falou, não, a gente precisa recalcular a rota, a gente precisa se organizar, porque senão nós não vamos dar conta. E eu falo assim, que Deus coloca pessoas na nossa vida que vêm para nos ajudar. Nessa época, a gente teve a ajuda, né, de um profissional do ramo de supermercado, que ele era supermercadista também na época, que era dos supermercados Maranhão, Luciano Nechar. Uma pessoa assim que fez... A gente tem uma gratidão muito grande. Uma gratidão interna por ele, assim, que o que ele fez pela gente, ele já tinha uma rede consolidada, que era o Grupo Maranhão, né? E não sei se vocês lembram do Grupo Maranhão. Sim, lembro. Ele pegou na nossa mão e falou, não, calma, eu vou ajudar vocês. Vocês vão passar por isso, a gente vai passar junto. E você vê, às vezes a gente fala concorrência, existe concorrência, claro, a concorrência saudável, mas existe parceiros de negócio, onde a gente tá junto para crescer, né? E ele pegou na nossa mão e falou, não, calma, vocês vão conseguir, a gente vai passar por isso. Né? A gente tinha uma psicóloga que ajudava a gente na época, nessa questão emocional, que ela fez essa intermediação com ele e ele abraçou a gente. E foi lindo a nossa história. Nesse momento, a gente fez a divisão, sabe? Olha, você vai cuidar do financeiro, você vai cuidar do comercial, você vai cuidar do RH, do DP, e vocês vão ser bons no que vocês fazem. E a gente vai desenvolver. Abriu a empresa, a gente aprendeu os processos, implantou processos, e dali para frente a gente só evoluiu. Cada um na sua área, cada um no seu quadrado, vamos dizer, e os processos foram acontecendo. E foi acontecendo tão lindo, tão mágico, que a gente se apaixonou tanto por aquilo. Eu sou apaixonada no que eu faço, hoje eu cuido do RH,
Hoje a minha mãe está como CEO da empresa, mudou um pouquinho o formato, né, Nilton? E Atualizou meu o irmão, organograma, né? organizamos recalculamos as rotas várias vezes. Meu irmão, ele depois acabou saindo, né, para cuidar dos negócios dele. Hoje está retornando. O meu marido veio fazer parte do grupo também, assumiu o departamento comercial e a gente está ali em família, sabe? Lutando. É fácil, Alexandre? Não, não é fácil. A gente recebe vários nãos diariamente. Eu recebo não todo dia da minha avó. Eu tenho não. Ela me puxa para baixo. E hoje eu acho que assim, o maior desafio que a gente tem lá dentro é conviver 3 gerações diferentes no mesmo negócio. Porque não é fácil conviver 3 gerações com culturas diferentes, com aprendizado, experiência de vida diferente, com visões diferentes, um tentando ver o lado do outro e a gente tentando conviver. Né? Então, assim, eu acho que hoje o desafio que a gente tem lá dentro de conviver as 3 gerações e a minha mãe também ser muito firme nessa questão de família em primeiro lugar. A gente tem um negócio, só que primeiro a gente é uma família. A gente não pode deixar o negócio estragar a família. A gente vê muito isso acontecer lá fora. Então, primeiro, a minha mãe ela é muito firme nisso. Aqui, primeiro, a gente somos família. E o negócio nunca pode atrapalhar a família. A gente tem que se respeitar, a gente tem que saber ouvir os nãos e engolir, rever aquilo lá, elaborar aquilo lá e falar, não, tá bom, não é não. Mas a gente respeita muito isso. essa questão, sabe, de hierarquia familiar. Bacana isso que a Alexandra tá falando, porque assim, imagina, são 3 gerações, e 3 gerações de mulheres difíceis, de personalidade forte, porque senão não tava onde está. Então, realmente não é fácil, né? E aí, quando a minha irmã falou, quando a gente perdeu o Márcio, eu era muito próximo, né? Na verdade, a única figura masculina de referência que era a única figura masculina, e aí eu tinha uma figura, né, como um pai para mim, né? E para mim foi muito difícil, né? E aí você imagina, cara, ter que assumir a empresa. Eu era novinho, tinha 24 anos, e aí imagina, eu tinha que assumir a figura masculina numa família onde a gente tinha várias mulheres fortes, né? Que tem a minha tia também, Cristiane, que ela não participa diretamente da empresa, mas ela tá sempre com a gente, como a Alexandra falou, a gente é uma família, né? E então foi assim, um desafio imenso, né? Mas hoje eu tenho orgulho, né, de tudo que a gente conquistou, da forma que a gente conquistou. Então eu fico muito orgulhoso com tudo isso. E estamos aí, né? Seguindo os sonhos do Márcio. O Márcio era um cara sonhador também. E estamos dando sequência aí no projeto que ele e minha avó tinham juntos. E aí hoje está todo mundo junto. Gente, é tão bonito ver vocês falando assim, porque a gente sente o amor que vocês têm por todo esse trabalho e principalmente pela família de vocês. Sim. Porque a gente vê em tantos negócios que eu e o Vitor a gente acompanha e tem contato com diversos empresários de diversos níveis de crescimento, de maturidade empresarial. E a grande parte tem problemas familiares e não conseguem fazer essa separação. E enquanto eu fiquei reparando, enquanto a Ale falava, o Newton olhava para ela assim, com aquele olhar assim, tipo, minha irmã, sabe? E ela a mesma coisa. Então, assim, parabéns pela estrutura de vocês. Estrutura familiar mesmo, porque vocês são pessoas incríveis e que vocês inspirem realmente muitos empreendedores, principalmente os jovens que estão começando agora, porque o nosso país precisa muito dessa estrutura. Precisa. A realmente deslancharem, que todos os empreendedores tenham esse amor, essa paixão pelo que faz, em cuidar do próximo, em ajudar o próximo, em ser mais humano. De verdade. Obrigado. Obrigada. Eu realmente fico muito emocionado de ver a minha irmã falar. Realmente não é fácil. Sociedade não é fácil. E família é mais difícil ainda, né? Então, eu fico realmente muito emocionado de ver ela falar. E foi uma das coisas que a minha mãe falou assim quando eu estava voltando, né? Porque lá em casa todo mundo é muito enérgico, né? E gosta de sempre estar atuando muito na operação da empresa. E quando eu estive voltando agora recentemente, a minha mãe falou assim, ó, não esquece de uma coisa, hein? Antes da empresa a gente é uma família, né? Então, eu falei, não, mãe, pode deixar, que isso eu não esqueço nunca, né? Então, voltei, estou de volta com eles, fui acolhido, muito bem acolhido lá dentro de casa, né? E a mãe me falava assim, pô, sua irmã precisa de você, né? Porque a avó não vai viver pro resto da vida. Eu também não vou estar aqui pro resto da vida. E sua irmã precisa de você. Aí eu falei, é verdade. E eu preciso da minha irmã, entendeu?
E minha irmã também tem contribuído com meus outros negócios, me ajudando nessa área que ela é especialista, fantástico o trabalho que ela faz. Então, é assim, a gente se ajuda, né? Todos os dias. Um dando a mão pro outro e seguindo em frente. Eu queria aproveitar esse momento e vocês deixarem uma dica ao pessoal, porque às vezes o pessoal pensa assim, que é empresário, eu vou crescer, vai diminuir meus problemas. E não acontece. O Minutinho comentou uma parte da fala dele, que vai ter os erros, vai ter... Empreender, eu acho que é muito mais erros do que acerto. A Sem pessoa tem que dúvida. estar preparado. Lá no escritório eu falo assim para os meninos, qual que é a tua função? Ah, sou contábil, sou fiscal. Eu falo, não. Primeira função, nós somos resolvedores de problemas. Né? Vai resolver os problemas do cliente. A gente tem que pegar na mão deles e ajudar. Depois... Então, assim, qual dica você dá? Porque a pessoa fala, nossa, eu não aguento mais, que eu tenho um problema, a empresa está pequena, ele acha que vai crescer, subir um degrau, vai diminuir os problemas. Eu falo assim, ó, problemas sempre vão existir. Aumenta o preparo que diminui um pouco a pressão. Mas sempre vai ter problema. O que vocês aconselhariam esse pessoal que está começando? Na verdade, sim, realmente começar não é fácil. Começar a empreender no Brasil, que é um país hoje muito desafiador, e tudo tem reflexo, né? Então, a política tem reflexo, o mercado internacional tem reflexo, em tudo reflete, e é um país muito sensível, então tudo reflete aqui na gente. E o pequeno, quando está começando, na maioria das vezes, o primeiro desafio que aparece, as pessoas desistem. E o recado que eu deixo para quem está começando um negócio, para quem está passando por uma transição de negócio, que tá, cara, sempre vai ter problema. Isso não vai deixar de ter. E quanto maior você é, maior ficam os problemas. Então, é a forma de como você vai agir, de como você vai pensar, como você vai resolver. Então, não pode correr, não pode procrastinar de resolver um problema. Eu passei por alguns na minha vida, né? Alguns que eu achei que eu ia perder tudo, mas sempre humildemente procurando ajuda, eu venho saindo do desafio que me apareceu há uns anos atrás. Então, assim, ter humildade de buscar aprendizado, sabe? De buscar conhecimento, tecnologia. Pô, hoje o mercado está tão aberto, falando-se de BPO financeiro, BPO administrativo. Então, hoje está muito mais fácil o empresário pequeno se organizar e começar a crescer. De forma organizada, assim ele vai sentir menos o peso, vai ser mais leve. E assim, e sempre tá buscando, eu falo que sempre você tem que ir um espelho, né? Então sempre tá buscando uma empresa referência. O que você quer ser, como que você vai chegar lá, em quanto tempo você vai chegar lá, né? Então, é fazer programação. Mas assim, não pensem que é fácil, né? Mas o recado que eu deixo, nunca desista. Não desista do teu sonho. Se você ama o que você faz, nunca desista do seu sonho. Siga em frente. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Vale muito a E pena. o que vocês falam? Vocês comentaram que teve muitas pessoas que foram um braço direito que ajudaram vocês, em várias, dependendo da parte do processo. Eu vejo que o empresário hoje tem muita barreira de buscar uma ajuda, de buscar alguém que vai... Hoje nós temos um serviço de gestão financeira ali para pequenas e médias empresas. E o tanto que impacta isso no negócio. Às vezes de precificar um produto, de fazer um planejamento de fluxo de caixa. Aí o cara fala, nossa, se eu tivesse contratado isso há um ano atrás, eu falo, não. Seria diferente. Então, assim, mas por que vocês veem que a pessoa ainda tem essa barreira de trazer pessoas? Porque não é uma despesa, é um investimento. As pessoas têm medo, né, de investir. Como que eu posso te dizer? Eu vou te dar um exemplo. A minha avó, quando a gente começou, quando a Alexandre falou que teve uma pessoa do segmento que nos ajudou, para você ter ideia, a gente abria o supermercado às 5 da manhã, quando já era supermercado. E a gente fechava o supermercado às 10 da noite. Quando eu falo a gente, era um plantão. Nossa, a família. Um dia eu abria, a Alexandra fechava, no outro dia a Alexandra abria, eu fechava, era plantão. E final de semana também. Então, assim, o primeiro desafio que a gente teve era de convencer a minha avó que a gente poderia deixar uma pessoa que já estava com nós há muito tempo ser responsável por abrir e uma por fechar. Então, onde que Vamos pôr mais um você no tá plantão falando? aqui. Onde que é o ponto? Os empresários hoje, as pessoas no geral, têm dificuldade de aceitar que você precisa mudar, de confiar nas pessoas. O ponto é que as pessoas são centralizadoras, né? Então, imagina para um empresário falar assim, nossa, cara, mas eu vou ter que deixar o escritório cuidar das minhas finanças. Cara, isso é a melhor coisa que tem. Você tem que aprender... É libertador, né? É libertador.
Só que aí, o que acontece? Você esbarra no desafio de, a primeira coisa, você separar o caixa da empresa da pessoa física, né? Então, eu imagino que esse deve ser o maior desafio dos empreendedores, porque eles têm como caixa da empresa o caixa pessoal também. Né? E eu não vejo como saudável isso. Não é saudável, porque o empresário tem que ter, o empreendedor tem que ter a retirada dele, indiferente da posição do negócio, né? Então, ele tem que sempre trabalhar para o negócio conseguir pagar o salário dele e sobrar para ele poder investir. Então, eu penso que o desafio é muito grande, mas a gente passou por isso, né? Foi muita luta, mas eu pensava assim, falava assim, pô, será que o Abílio Diniz, pô, ele tinha, sei lá, mais de 500 lojas? Ele não está em todas as lojas para abrir e fechar. Possível. O Abílio Diniz não está lá contando o dinheiro do caixa, fechando o caixa. Então, aonde que entra? Pessoas, processos, entendeu? E aí, tudo que você tem uma boa gestão, dá para aplicar. Então, assim, eu indico hoje, com essa nova disponibilidade, né, dos escritórios de fazer a gestão administrativa financeira, cara, é isso. Eu acho que esse é o caminho para a pessoa crescer e ficar mais grande, né? E eu recentemente estive num escritório em Uberlândia, de um amigo, né, de um ex-diretor da Vibra Energia, da antiga BR Distribuidora. E aí eu vi uma das maiores redes de postos do Brasil terceirizou toda a gestão administrativa. Desde conferência de caixa, faturamento, terceirizou tudo. E aí esse escritório que toca o processo terceirizado desse grupo. Então, cara, é um mercado que você fica, nossa, eu tô atrasado. Porque eu também estou pensando em terceirizar. Porque você consegue ser mais profissional, né? Então, é muito legal, mas, assim, é realmente um desafio. As pessoas têm que abrir a mente para isso. Quando a gente fala em processo de abrir mente, eu vou até direcionar para a Alexandra, que mexe mais com essa parte de pessoas. A base de crescimento para o empreendedor entender que ele precisa mexer em processos, ele precisa aprender a fazer gestão, ele precisa descentralizar as coisas dele, delegar, começa com a mentalidade e o autoconhecimento dele. Vocês, eu sei que já tiveram essa formação desde pequenininho, só que nem todos aqueles que fazem parte das equipes de trabalho têm essa forma de pensar, principalmente quem é líder, quem tem cargo de gerência, de gestão. A gente sabe quanto é difícil isso, porque uma das maiores reclamações que nós temos e que nós escutamos é: eu não consigo lidar com a minha equipe, fazer gestão de pessoas é muito difícil. Como que vocês fazem para desenvolver esse lado da mentalidade de crescimento? Porque vocês têm uma cultura fortalecida. Top. Só que como que vocês fazem para desenvolver esse lado da mentalidade de crescimento, principalmente quem tem cargo de liderança, e, por consequência, trazer o conhecimento para aqueles que estão abaixo desses líderes? Porque eu acho que é um ponto de uma estrutura da pirâmide organizacional do negócio que ela tem total base de fundamentação. Porque a empresa ela pode ter o processo mais lindo do mundo. Se as pessoas que compõem esse processo não falarem a mesma língua... Não funciona. Vai desandar. Olha, é uma ótima pergunta sua. Eu falo que hoje, nos tempos que nós temos vivido, hoje, um dos maiores desafios das empresas é pessoas. A falta de mão de obra. Isso é uma realidade hoje que as empresas estão passando, que a gente tem visto. E eu acho que, assim, o que eu fiz na nossa empresa que deu muito certo e que eu recomendo, assim, é você trabalhar a liderança. É fortalecer a liderança. Porque a gente tinha uma dificuldade antes, até da própria cultura, quando você vai crescendo, de falar de números. Mas eu vou falar o meu faturamento para o meu gerente? Não, ele vai me pedir um aumento salarial. Ele vai achar que eu estou ganhando muito dinheiro porque ele ganhar mais, né? As pessoas têm essa cultura, né? Não, mas nem tudo que entra no caixa é dinheiro meu, eu tenho muita conta para pagar, eu tenho um monte... Então, assim, as pessoas têm medo de falar de números, têm medo de falar de faturamento, têm medo. E uma mudança de paradigma nossa, que foi um divisor de água, foi a gente trazer
os nossos gerentes e falar, ó, a loja é sua. A sua loja Cabeça de dono, né? você é o dono aqui na empresa. A sua loja está faturando tanto. A gente precisa aumentar o faturamento, a gente precisa melhorar as margens. Eles começarem a capacitar eles para entender esses números, para começar a ter a leitura e enxergar esses números como, poxa, essa decisão também é minha. Eu faço parte desse processo. Porque a empresa é uma engrenagem, né? Todos os dentes, eles têm que estar ali junto, trabalhando junto para funcionar. E a gente trabalhando a nossa liderança, eles vão replicar isso dentro das lojas. Então, hoje a gente tem um modelo nas nossas lojas de, além da diretoria, né, que a gente faz parte ali da diretoria, nós temos um supervisor de lojas que ele comanda os gerentes. É uma pirâmide, né? É uma hierarquia ali, onde eles controlam os gerentes das unidades. Então, a gente sempre trata ali com o supervisor para ele replicar para os gerentes para os líderes e os líderes para a equipe. Então, todo mundo tem que estar bem alinhado, falando a mesma linguagem, né? E a gente, a partir do momento que a gente conseguiu abrir a mente dos nossos gerentes para eles pensarem como donos do negócio, melhorou. Começou a fluir naturalmente. Eles começaram a se sentir parte daquilo. E quando você se sente parte, você se sente importante naquilo que você faz, você vê o teu trabalho ali, vai acontecendo naturalmente. Você vai naturalmente passando isso para sua equipe, passando isso para as lideranças. E é isso. Eu acho que hoje o segredo é fortalecer a liderança, né? Tá junto da liderança. Se você falar para mim assim, Alexandra, você conhece todo mundo? São mais de 400 colaboradores hoje, com os que estão chegando de Orindiúva. Eu não conheço todo mundo, né? Eu não sei o nome de todos, mas eu conheço todos os líderes. Eu sei o líder de cada setor e eu conheço cada gerente e isso é fundamental. A gente tá ali, porque é impossível hoje a gente conhecer 400 pessoas ali em várias cidades diferentes e se Deus quiser a gente vai crescer mais e não vai ter essa possibilidade. Só que eu sempre tô nas lojas andando, sempre tô conversando com todo mundo me conhece, todo mundo tem acesso a mim e é isso. Eu acho que é você participar ali dia a dia. E as pessoas entenderem que elas estão trabalhando no mesmo objetivo que você está trabalhando, eu acho que faz o negócio acontecer. Para mim, eu acho que é isso que funciona. Vou aproveitar a tua experiência na parte de RH, vou te colocar numa enrascada agora. Mão de obra qualificada. É falta do mercado ou falta do profissional em dar um treinamento? Porque eu vou dar um exemplo. Tem muito profissional empresário que reclama do colaborador dele. Fala, pô, eu queria colocar essa água aqui e o cara tá tomando no bico. Só que aí o João J fala muito, o óbvio tem que ser dito. Às vezes a pessoa não treina e não fala o que ela quer. Então, assim, tem a parte do colaborador, mas também tem grande parte do empregado. Eu vejo vocês direto fazendo reunião, treinamento. Esse dia mesmo, acho que vocês foram num frigorífico. Fomos. Então, assim, qual que é a importância? Às vezes, tem essa falha do empresário ou é mais a falha do colaborador? O que você vê no mercado? Tem hoje quase 400 colaboradores. Então, eu não vejo como falha do colaborador. Eu acho que é falta do interesse do colaborador. Aí que tá. O seu desafio é você despertar esse interesse nesse colaborador. Todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom e você tem que aprender a despertar esse talento no seu colaborador. Ah, mas na sua empresa, Alexandre, é tudo lindo? Todo mundo... Não é. Eu tenho N problemas lá e sempre vou ter, sempre tem alguém que não concorda. Só que a partir do momento que a empresa, que a pessoa está trabalhando ali, que ela escolheu estar ali, ela tem que jogar o jogo da empresa, ela tem que dar o resultado, né? Então, eu acho que não é falta de preparo do colaborador, é falta de investimento da empresa em treinar o colaborador e ensinar o que ele tem que fazer. Que é isso, é o óbvio, tem que ser dito. O que é óbvio para mim, não é óbvio para você, né? Então, assim, às vezes a gente tem que ensinar ali o arroz com feijão. A minha mãe fala muito isso e eu levo isso sempre. É o básico bem feito. Primeira coisa. Antes de você querer inovar, de você querer inventar, de você querer trazer, você tem que fazer o básico bem feito, né? E assim, eu tô sempre estudando, eu tô sempre me capacitando, eu gosto muito de me atualizar, porque as mudanças vêm a todo momento, e eu gosto de passar isso para os meus líderes, para eles também prepararem as equipes deles. A gente foi realmente num frigorífico esses dias, eu gosto muito de estar perto dos fornecedores, de pegar a liderança e levar para conhecer os processos ali dos fornecedores, porque eles vão vender o produto para o cliente.
Então, eles têm que conhecer o processo, o produto que ele está vendendo. Ele tem que quantas acreditar pessoas, naquele só o pessoal entender que não foi só a Alexandra lá. Não foi Foi- só a Alexandra, não. Nós somos em umas... A gente brincou, né, que chegou lá, ó, chegamos em caravana. Eu levei todos os líderes de açougue das lojas, né? Então, eu levei lá, são 6 lojas, são 5 lojas, porque a de Arindiúva ainda não está inaugurada. Foram todos os líderes, mais um gerente, mais o departamento de controle, mais umas 10 pessoas nós fomos. Mais o comercial, para todo mundo entender e conhecer aquilo. A pessoa tem que conhecer o produto que ela está vendendo, senão ela não vai acreditar. Se ela não conhece, ó, eu vou te vender esse celular, mas eu não sei o que ele faz, como que eu vou te vender? Né? Eu tenho que acreditar no como que é o produto. preparo, como que é um frigorífico. Esse parceiro já é um parceiro de 15 anos nosso, né? É um dos principais na parte de frigorífico. Então, mas assim, ó, só fazendo um complemento do que a Alexandra falou e da sua pergunta, eu acho que, assim, hoje existe uma falta de paciência de ambos os lados. Tanto do empresário e dos líderes de ensinar e tanto dos funcionários de aprender. Porque eu sou um cara muito curioso, né? Então, sempre que eu estou rodando nas empresas, não só no supermercado, mas nos pós, e quando eu vejo um processo assim, que eu acho que está diferente do que como deveria ser, porque não tem como eu cuidar de tudo, né? Sozinho também não vou chegar a lugar nenhum, preciso das pessoas. E aí eu olho assim e pergunto assim, Diego, mas por que tu tá fazendo um processo assim? Ah, não sei, mas me ensinaram que tem que ser assim. Então esse é o ponto. A pessoa não quis entender o porquê precisa fazer daquela forma. E talvez quem ensinou não teve a paciência ou não sabia também o como deveria ser. Então, assim, hoje, e falta tempo, né? Hoje, para o empreendedor, para o empresário, falta tempo, né? Eu brinco e falo que a gente tinha que ter... O dia tinha que durar mais tempo, né? Mas, assim, é um desafio isso, viu? Eu acho que é um desafio de ambas as partes. Eu acho que todo mundo teria que medir um pouco mais, gastar um pouco mais de tempo para treinar o líder da forma que precisa ser e o líder treinar as equipes e assim vai. Eu acho que é um passando para o outro. Só que isso é cultural, né? Então isso tem que vir de cima para baixo. Tá vindo uma geração aí muito diferente. Eu tenho estudado um pouquinho essa geração nova que tá vindo, porque a gente tem muito... Nós somos primeiro emprego, né? A gente é porta de trabalho para muitos jovens, né? Escola, né? E eu tenho estudado um pouco essa geração. Essa geração, ela é mais imediatista. Eles têm a necessidade de crescimento rápido, de ganhar. Às vezes ele fica ali na empresa 3 meses, fala, nossa, mas eu já tô 3 meses aqui na empresa e não cresci, vou procurar outro lugar para trabalhar. Né? Então, eles valorizam mais, eu tenho notado muito isso e lido muito em pesquisas que eles têm valorizado mais qualidade de vida do que financeira. Então, e é uma novidade isso, porque antes as pessoas pensavam mais no lado financeiro. Eu vou trabalhar muito para mim ser alguém na vida, para mim ganhar um dinheiro, para mim comprar minha casa. Esses jovens, eles já vêm com uma mentalidade, a maioria de, não, eu preciso viver o hoje, eu quero viver. E se eles não se sentirem ali, que eles têm uma chance de crescimento ali e um propósito, eles não ficam. Não ficam. Então, assim, um desafio que eu tenho enfrentado muito é tentar engajar essa geração que está vindo agora e mostrar para eles, olha, calma, você tem que ter paciência. Respira. Né? Respira. E vai dar, você vai conseguir, você vai crescer, você vai... É muito diferente do que a gente trabalhou. É uma geração muito, muito imediatista mesmo. Até porque, como é que você vai ter uma qualidade de vida boa se a financeira não estiver equilibrada? E eles não conseguem enxergar. Uma coisa eles não alinhada têm com a essa visão. outra. Então, Eles não assim, têm. realmente, as gerações vêm mudando, né? Vêm mudando muito e muito rápido, né? Eu falo, poxa, olho para trás e penso, era tão diferente antigamente, e hoje está tudo tão difícil. Tanto que quando você pega uma pessoa que está com um pensamento evoluído, diferente, porque assim, você trabalhar para alguém é você empreender num CNPJ de terceiro. O Geraldo Rufino fala muito isso. Isso é pura verdade, né? Eu, quando comecei a trabalhar no escritório, com 16 anos, eu passei em todas as áreas. Eu cresci muito rápido no escritório. Eu modernizei o escritório na época. Então, hoje, quando você pega uma pessoa que ela realmente está com a mentalidade de prosperar, ele cresce muito rápido hoje. Por quê? Porque a maioria não tem paciência.
E não é só não ter paciência, mas a pessoa também não se desempenha para fazer o melhor. Quando entra uma pessoa diferente e você sabe, quando a pessoa é diferente, né? Cara, você fala, ali vai brilhar. Muito rápido a pessoa cresce. E realmente, em um ano, a pessoa pode crescer muito dentro do negócio. Por quê? Porque ela se desempenha, ela não faz só o dela. Ela faz o dela, o do outro, e se interessa em querer como é que faz o outro, e vai. Eu sempre fui muito isso. Eu sempre fui muito curioso, né? Então, eu fazia o meu, eu queria fazer o meu mais rápido, para poder fazer um outro, para poder aprender. Aprender alguma coisa nova. Então, assim, na época eu entrei no escritório, eu fazia escrita fiscal. Então, eu soltava lá a escrita o mais rápido possível, e aí comecei a aprender a contabilidade. E aí depois eu fui para o departamento pessoal. Então, eu queria entender. Então, eu passei em todos os departamentos dentro do escritório para ter o conhecimento que eu tenho hoje. Sim. Então, olha só, foi a escola, né? Eu comecei no supermercado, passei em todos os setores do supermercado, desde empacotador. Eu comecei como empacotador, né? Passei em todos os departamentos, até de no açougue eu passei. Então, olha só, comecei com 8 anos. A minha maior experiência mesmo de gestão foi quando eu tinha 19, foi quando a gente montou o supermercado. Imagina, passou todo esse tempo e hoje eu garanto para você que se eu for assar um pão, eu asso o melhor pão do dia. Por quê? Porque eu aprendi como faz, eu sei como faz. Então é diferente. Eu brinquei esses dias e falei assim, cara, eu queria um dia lá e na primeira fornada, é a fornada mais difícil que tem de sair boa. Eu falei, eu queria um dia lá e mostrar como que eu fazia. Né? E a diferença é você fazer com amor. É isso. Toda a diferença do mundo é você fazer com amor. Olha, faz um bolo de qualquer jeito. Ele cresce. Não cresce, embatuma. Mas quando você coloca amor no que você faz, cara, fica aquela coisa linda. O bolo fica lindo, maravilhoso. Então é isso. As pessoas precisam hoje de ter um pouco de amor no que faz. Eu penso que é isso. Uma coisa que vai facilitar todo esse processo, eu vejo que é fazer a reunião e a empresa ter ali seu propósito definido, porque muitas vezes nem a empresa tem o... Sim, qual que é o teu propósito? Aí como que você vai passar para o colaborador? Aí esses dias, por exemplo, os meninos fez a reunião e pediu para eles fazer a matriz SWOT, mas só eles, né? Eu quero dar a visão deles. Que é os pontos fortes, fracos da empresa, oportunidades e ameaças. Então eles colocam. Aí o empresário também não pode ficar dodói, né? Eu coloquei isso daqui como ponto fraco. Então ele pega eles, por que é ponto fraco? Aí vai item por item. Ponto forte vamos potencializar, ponto fraco vamos neutralizar, vamos tentar melhorar. E qual que é o... Porque muitas vezes, no campo de batalha, eles que vê ali o cliente, que tá cara a cara, que entende que tá dando certo, que não tá. Eu e a Tassi não tem um contato com todos os clientes. Então aí eles trazem essa visão, aí né, já começa a ajustar. Aí eles falam, putz, ele me deu uma dica aqui, ó uma oportunidade de negócio aqui pro nosso escritório que ele não tem. Exato. Então, às vezes, o empresário não dá essa oportunidade de ouvir quem tá mais à frente do negócio dele. Então, fica essa dica para você. Faça a reunião, crie um propósito, crie a cultura do seu negócio, porque faz toda a diferença. O empresário que não está conseguindo ver isso, ele está deixando dinheiro na mesa. Porque contratação e demissão custa muito caro. Gente, não é só a rescisão. A rescisão é o uniforme que você gastou, é o treinamento, é o tempo que você se desprendeu para entrevistar, para contratar, os EPIs necessários. Tudo isso, gente, exames admissionais, enfim, não sei se eu já falei isso, é muito dinheiro que está ficando na mesa. Então, quanto mais rotatividade tem a tua empresa, mais dinheiro você está perdendo. E agora eu vou colocar vocês para descrever quem é a despertador. Quem é a Dona Ivone? Cada um vai falar assim, para descrever a pessoa da Dona Ivone na vida de vocês, na visão de vocês. Pode chorar, pode tá bom? Eu tenho certeza que ela falar episódio, ela falar. Ai, gente, olha, é tudo assim. Dona Ivone, para nós, é inspiração. É o início da nossa história, né? A nossa história partiu da Dona Ivone, né? Tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente é hoje, tudo que eu sou, tudo que meu irmão é, tudo que as próximas gerações vão ser, é Dona Ivone. Eu acho que ela é eterna para mim, ela vai ficar para sempre. Se essa empresa, que eu tenho certeza que ela vai durar, sei lá, muitos, muitos, muitos anos ainda, porque eu acho que as próximas gerações vão se apaixonar tanto quanto nós somos, a Ivone vai existir. Então, para mim, o que eu descrevo, a minha avó é eterna. É eterna, assim como o livro dela é eterno. É minha inspiração, é minha base, é meu aprendizado todo dia, meu
pé no chão, né? Ela sempre me traz ali. E ela é formadora de tudo que eu sou. É isso, ela é tudo pra mim. Pra mim, eu sou até suspeito de falar, né? Quem começou com 8 anos do lado dela, né? Que teve, pô, ela teve essa participação incrível de fazer o homem que eu sou hoje, né? Me ensinou os valores, me ensinou o que é certo, o que é errado. Esteve ali comigo sempre, nos momentos mais difíceis que eu passei. Eu tenho ela como uma mãe, também, né? Por ter feito parte desse crescimento meu. Não pensa que a Dona Ivone é uma pessoa fácil. Minha avó é muito dura, minha avó é muito dura, ela é muito exigente. Muito. E assim, Por isso que teve resultado. isso teve resultado. Então, assim, o que eu gostaria de falar e até falar para ela, espero que ela assista o nosso bate-papo aqui, vó, obrigado por tudo que a senhora foi para mim, por todos os puxão de orelha, por me ensinar tudo o que é certo nessa vida, que ela falava assim, a minha avó é muito sistemática e ela gosta de fazer as coisas muito certas. Então, por mais difícil que seja, levanta a cabeça, encara o problema de frente e resolve. Dificuldade todo mundo pode passar na vida, mas a hombridade de você resolver o problema é muito importante. Então, assim, ela é tudo, né? Então, se eu pudesse resumir a Dona Ivone para mim, eu resumia que ela é tudo para mim. Então, você que está acompanhando esse episódio até esse momento, deixe sua curtida, seu comentário. Após esse momento emotivo, agora eu quero perguntar para vocês, qual que é a visão para os próximos anos do Grupo Ivone? Olha, na verdade, a visão nossa é que a gente vai passar por grandes mudanças no segmento, começando pela reforma tributária, que vocês devem estar... 2026, muito desafiador mesmo. Andei participando de algumas rodadas de conversa sobre o assunto. Mas, assim, a gente está muito otimista, né? Que eu acho que agora, de fato, vai separar os homens dos meninos, vai separar os profissionais dos amadores. Eu vejo que essa mudança vem para fazer essa separação. Então, vejo como anos desafiadores, mas nós estamos muito otimistas em enfrentar tudo isso, né? É mudança, né? Quem não gosta de mudança... Cada mudança tem oportunidades. Mas assim, hoje a gente tem nosso projeto de seguir com expansão. A nossa ideia é chegar em 10 lojas nos próximos 5 anos, né? A gente nos tem um próximos objetivo, 5 anos, ter mais 4 lojas. Mais 4 lojas. Então, esse é nosso objetivo. E vamos trabalhar firme para alcançar. Né? Com muita garra, com Deus, né, à frente de tudo. Isso é uma coisa que minha avó sempre ensina pra gente. Sempre. Deus à frente de tudo. A gente fala muito isso quando a gente vai fazer uma negociação. Eu e minha mãe, recentemente, a gente estava indo para fazer uma negociação, assim. Eu falei, mãe, quer saber? Vamos pôr na mão de Deus. Se for para ser, que dê certo. Se não for para ser, que Deus feche as portas. Exato. A gente sempre coloque dificuldade mesmo, que a gente vai entender. Porque às vezes Deus coloca dificuldade na vida da gente, só que a gente não quer entender. Ele fecha a porta, mas a gente vai lá e arromba a porta. Ele deu sinais. Tá tentando te privar, né? Tá tentando. E eu posso falar isso por experiência própria. Eu sempre fui um cara que eu não aceitava. Eu não aceitava, não. Eu era um cara que... Eu era muito competitivo, né? Então, quando dava um negócio errado, eu dava a volta. Eu falei, pô, tá fechado aqui, então eu vou dar a volta. Né? Então, nem sempre eu sabia fazer essa separação. E hoje eu consigo entender. Sabe, eu fiz algumas mentorias espirituais e eu consigo entender hoje. É sinais, Deus está me privando de algumas coisas. Né? Então é isso. Eu acho que com Deus à frente a gente vai chegar no nosso objetivo, se Deus quiser. E o que mudou? Porque vocês comentaram que até certos tempos vocês queriam manter as 5 lojas. Não vamos crescer, vamos estabilizar. E depois teve essa virada, precisamos crescer e veio essa ideia de chegar... Essa ideia não, essa visão, esse propósito de chegar a 10 lojas. Qual foi essa virada? Como mudou essa decisão? Eu acho que assim, como a gente se atualiza muito, apesar de tudo, a gente não para de estudar, jamais, né? Como o Nilton falou, dessa reforma tributária que vem aí, a NR1 também, que tá batendo na porta, essa mudança dos riscos psicossociais, tudo. Então, a gente entendeu que
ou a gente expande e cresce, ou a gente vai ser engolido pelo mercado. Tá Então, crescendo, tá morrendo. E nós somos muito analisadores de oportunidade, né? Então a gente costuma falar assim, que chega oportunidade pra gente o tempo todo, né? Quando você tá ali, lança um negócio no mercado, tô comprando um carro, chega a oferta para todos os lados. Então assim, a gente recebe muitas oportunidades, porque a gente vê que os pequenos, eles não estão tendo mais espaço, né? Então, ou cresce ou para. Então, a gente vai analisando as oportunidades, vai entendendo com muito pé no chão, com muita análise, com muito planejamento. A gente entendeu que agora é a hora da gente expandir, que é o momento e que é necessário. Então, é isso. Não sei Mas se você quer assim, complementar. para complementar, os 50 anos de história da minha Também avó foi uma... contribuiu muito. Com essa nova fase que a gente vai viver, né? De buscar o crescimento e tal. E essa questão de consolidação, né? Então, a gente, por respeito e orgulho da minha avó, a gente quer aumentar a rede, aumentar o nome da Dona Ivone e aumentar a família Ivone. Porque não é só a gente. Em cada negócio que a gente chega, a gente emprega 60, 70 pessoas, né? Então, para nós é muito gratificante estar contribuindo, porque a gente tem a parte social também do negócio. A gente está contribuindo. Quantas pessoas dependem dos nossos negócios? Quando eu levanto todo dia cedo, eu peço para Deus iluminar a minha mente para toda a direção que eu for tomar no dia que seja melhor. Mas não só por mim, pela minha família, mas por cada pessoa que participa dos nossos negócios e que tem a sua família. Então, por isso acho que isso é o segredo, tá? É você sempre pedir para que Deus te dê direcionamento para você sempre estar fazendo o melhor para todo mundo e para cada pessoa que está com a gente. E cada pessoa, indiferente o posicionamento dela na empresa, é a nossa família. E não é só os colaboradores diretos, né? Indiretamente, eles atingem quantas pessoas por dia? Eu acredito que deve ter fornecedores que devem fornecer só para vocês. Tem. E eu falo assim, chega um ponto da empresa que já não é mais sobre você. Sim. É sobre um todo. É seu papel na sociedade, é seu papel social, é seu papel na vida de cada um. E é muito mais que você, né? É muito mais que o seu faturamento, que o seu crescimento. É sobre tudo. É uma contribuição, né? A gente, cara, para pensar. A gente está fomentando a compra com o fornecedor, que o fornecedor está fomentando os funcionários, a empresa. Não, é uma cadeia. Então, é uma cadeia que quando você olha e para analisar, cara, você está monstruosa, né? Você está fazendo contribuição para a economia do país. Exato. É um país que a gente gosta, que a gente ama. Então, é muito legal que move esse país, né? É o empresário que move o país. Então, é muito bacana fazer parte. Recentemente, a gente fez uma festa exclusiva para os fornecedores. Não é habitual uma empresa fazer festa para fornecedor. Habitual é você fazer uma festa para os seus clientes. Sim. E a gente recentemente fez uma festa somente para os fornecedores, para trazer os nossos parceiros, que são parceiros de anos. Nossa, tem parceiros de anos e anos. Tem fornecedor que há 30 anos atende a minha avó. Nossa. E tem funcionário também que está com a gente há 30, 35 anos. Tem funcionário que me pegou no colo. Nossa. Né, que faz parte do grupo até hoje. Então, para você ver, a gente dá muito valor nisso. Muito valor nas pessoas. Aqui na fala de vocês, vem muito a palavra legado. Sim. Dona Ivone deixou o legado dela, está no DNA de vocês, está ali nas palavras, no amor, no olhar, nas atitudes. O que vocês veem que vocês vão deixar de legado também? Uau! Olha, eu penso muito sobre isso todos os dias. O que eu quero deixar de legado para os meus filhos, até para minha sobrinha também. Eu quero, se eu conseguir ser para os meus filhos, metade só tá bom do que minha avó foi pra gente, eu acho que já tô super satisfeita. Ontem mesmo, meu filho tá num momento aí de vestibular, de insegurança. Mãe, o que eu vou fazer? Se eu vou passar, se eu não vou passar? E eu falei para ele, filho, independente da escolha que você tiver, eu tô do seu lado. Só que, filho, entenda uma coisa. Hoje, o que você tá passando, você tá dando a sua iniciação na vida adulta. E a vida adulta não é fácil. Não tem espaço para os médios onde você quer chegar. Onde você quer chegar é só os melhores. Hoje ele quer fazer uma faculdade, ele tava lá, mãe, não sei se eu passei, não sei se eu faço cursinho. Eu falei, filho, só os melhores vão entrar.
Então, você tem que entender que sempre se você o ano que vem for fazer o cursinho, você vai ter que se dedicar o dobro do que você se dedicou esse ano. E é isso. E se você escolher vir trabalhar na empresa, você vai ter que também ser o melhor. Não é porque hoje você é herdeiro que você tem que ser o melhor sempre. E aí até a minha tia falou, mas você tá fazendo muita pressão nesse menino. Eu falei, não, tô calejando ele. A minha avó fez isso comigo também. Então é isso, eu quero mostrar para ele a força, né? Que é o que a minha avó passou pra gente como legado, é a força. É honestidade, é Deus sempre à frente, é você ter força e você persistir. Eu costumo falar assim, se eu puder deixar uma mensagem, que eu levo muitos 3 P's na minha vida. 3. Primeiro, é o propósito, que é você entender o seu valor, é você entender aonde você quer chegar, é entender de onde você veio para onde você quer ir. Que é bíblico, né? Eu trago uma coisa bíblica que, assim, em Êxodos fala, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E é isso. Então, assim, eu tenho que ter um propósito de sempre honrar de onde eu vim, ter preparo, porque eu preciso me preparar para isso, para o futuro que vai vir, e preparar os meus filhos também, para quando a sua sorte chegar, porque você fala, sorte, Alexandra, você sabe o que é a sorte? É quando a oportunidade encontra o preparo, aí você tem a sua sorte. Então, se você estiver preparada para quando a sua oportunidade chegar, a mágica vai acontecer na tua vida. Não espera se preparar para quando vir a oportunidade, não, porque aí vai ter outra pessoa que se preparou e tomou o teu lugar. E persistência. Porque persistência, eu falo que é a chave do seu direcionamento, porque não, você vai levar todos os dias, obstáculos, portas fechadas, você vai encontrar todos os dias, mas você tem que persistir. Quando você tem um propósito e um preparo, a persistência, ela faz parte. Então, esses 3 P's que eu deixo de mensagem. Propósito, preparo e persistência. Eu acho que aí, se você praticar isso na sua vida, você vai ver a mágica acontecer. É aquela famosa frase, a sorte encontra quem está em movimento. Fica sentadinho lá esperando que ela não vai cair no teu colo, não. É isso aí. É muito isso aí mesmo, né? Que as pessoas veem, acham que a gente tem uma vida linda, maravilhosa, perfeita, que a gente não precisa, acorda tarde, né? Não é, né? No final do dia a gente tá lá preparado para a hora que a sorte encontrar a gente tá lá no ponto, né? E a cabeça girando, né? A cabeça do empresário não para, né? Você não já para. Tá com os BO de amanhã, já pensando hoje como que vai resolver. Não para. Não, ontem eu fui dormir meia-noite, até 11h30 eu tava estudando, fazendo um curso da atualização dessa nova NR1 que tá vindo. E eu preciso estar preparada quando ela chegar, né? Eu preciso me preparar. E acordei hoje, 5h15 da manhã, meu celular despertou, eu tava cansada, eu falei, sacode, toma um café e vai. Só vai. É isso aí. E você poderia trazer um pouquinho, Alexandre, sobre essa NR1? Eu vejo o pessoal falando, você tá na área de RH ali, e tem muita gente que ainda tá deixando de lado, não tá se preocupando, que cuida da saúde, basicamente, resumido, é cuidar da saúde mental do colaborador, onde as empresas também terão responsabilidades, então vai aumentar ali o nível de responsabilidade da empresa perante aos colaboradores. Como que você vê essa nova norma? É que assim, na verdade, essa nova norma ela já acontece, né? A NR1 ela tá muito atrelada à questão da ergonomia, né? Que a ergonomia não é só a questão ortopédica, é o conforto do trabalhador no trabalho. Então, além da questão de bem-estar físico, de ocupacional, tem a questão agora os riscos psicossociais, porque hoje os maiores afastamentos das empresas estão sendo por CDF, né? Que são os de depressão, ansiedade. Mas nem tudo é atrelado à empresa. Então, a empresa ela tem que estar muito preparada para ela saber separar o que é da empresa e o que não é. Porque nem todo CDF que você recebe é devido ao trabalho. Não, o trabalhador tem uma vida lá fora, que ele tem predisposições genéticas, tem problemas pessoais que pode desenvolver uma depressão, uma ansiedade. Então, a empresa ela tem que estar preparada para falar, não, isso é meu, isso não é, essa conta é minha, essa não é. Então, é o que eu estou me preparando, né? Trabalhando, procurando ver muito essa questão do bem-estar, do clima organizacional, né? Fazendo umas pesquisas de climas, avaliações de riscos psicossociais. E acho que a gente tem que se atualizar. Eu tenho preparado aí, estou com um projetinho aqui que eu vou dar um spoiler para vocês, que eu quero montar, eu estou me preparando bastante para montar um preparo para os empresários também que quiserem essa ajuda, nessa questão da NR1, de levar
Porque eu acho que hoje todas as empresas vão precisar ter essa visão, olhar para esse lado, né, dos riscos psicossociais. Porque o psicossocial é só um pedaço da NR1, né? É muito mais coisa. Mas, assim, para ajudar os empresários nesse foco, né? Montar aí, sei lá, uma palestra, um preparo para ajudar os empresários. Porque eu acho que eu gosto muito dessa questão do ajudar. Do que eu puder fazer por você, do que eu puder te ajudar, eu vou ficar muito feliz. Então, eu estou me preparando para isso. Quero ver se eu consigo um projeto ali além do supermercado também. E é muito gratificante, né? Eu também. Estamos juntos para participar desse projeto. Eu já estava até vendo, amor, já organizar uma palestra na associação. Eu já sabia tudo na minha mente. Você estava falando, minha cabeça já estava solta. Eu tô estudando bastante, eu quero ver se eu consigo partir um pouco mais para esse lado também. Agora, um projeto novo na minha vida. Muito bom. Já estamos indo para o nosso finalmente. Antes, eu gostaria já de deixar para vocês ir pensando numa mensagem final que você vai dar para quem está nos assistindo. Eu vou pedir para o Júlio pegar uma pequena lembrancinha para todos os convidados que passam aqui, para eternizar esse momento. Para que vocês possam lembrar, é uma caneca do Evidência Ai, que Cash. linda, muito obrigada. Obrigado. Normalmente é cafezeiro. Nós damos todos os convidados. Eu sou apaixonado por café, né? Então vai ter de muito bom uso. Viu? Vou usar no meu ambiente de trabalho todos os dias, pode ter certeza. E agora eu gostaria que vocês olhassem para aquela câmera ali e deixassem uma mensagem final. Pode ser para pessoa física, para empresário, alguma mensagem do seu coração. Olha, mensagem que eu queria deixar para todos os empreendedores, todos os empresários, para todas as pessoas. É assim, nunca desista dos seus sonhos. Por mais que tenha dificuldade, sempre esteja com vontade, com garra, com amor e com Deus. E sempre você vai conseguir atravessar todos os desafios tendo essas coisas. E Deus em primeiro lugar sempre. Exato. E eu também, além dos 3 P's que eu falei, você que pensa assim, nossa, hoje eu sou tão pequeno, quem sou eu nesse mundo? Gente, para você ser grande um dia, você começa pequeno. E eu me sinto muito pequena também. E eu gosto muito de uma frase que fala: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então você escolhe o sonho que você vai sonhar. Muito bom. Eu já quero, antes da gente finalizar, agradecer a presença, a participação de vocês, de vir compartilhar a história, compartilhar um pouco do conhecimento de vocês, que eu sei que a agenda de vocês é hiper mega lotada, só que estar aqui também faz parte de um processo de trabalho. Está divulgando. Às vezes o pessoal fala, sair do operacional, mas aqui está no operacional do negócio, quando a gente está vindo falar a história, fazer essa conexão. Então, parabéns pela história, parabéns. Eu conheço o Newton desde. Eu acompanho o crescimento de vocês, é gratificante ver aqui para o nosso município ter um Grupo Ivone aqui na nossa região, começou aqui em Tanabi, né? Então eu vejo o carinho que vocês têm para a redondeza aqui, né? Por todas as cidades vizinhas. Então, assim, parabéns. Que Deus possa continuar iluminando, Deus em primeiro lugar, possa continuar iluminando, mostrando os passos e dando essa perseverança, que não é fácil. Eu acho que cada degrau, inaugurar uma loja nova deve ser uma loucura, mas assim, que vocês possam ter toda essa disciplina, esse discernimento, tá? E fica a nossa gratidão, minha em nome do Evidência. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi maravilhoso esse momento. Eu tenho certeza que a base de conhecimento de vocês, a base de vida de vocês, o legado que a Dona Ivone deixou, né? Deixou não, está deixando, porque ela ainda está aqui. E vai ficar, como a Alexandra disse, ela vai continuar eterna aqui entre a gente. Eu não sou de Tanabi, para quem não sabe, e eu moro em Tanabi fazem 21 anos, e a Dona Ivone foi uma das primeiras pessoas que eu vi quando eu cheguei aqui. Olha só. No mercado que era lá ainda é lá na Coronel Militão, só que não era aquela estrutura que é hoje. Menorzinho. Ele era menorzinho e ela foi uma das primeiras pessoas que eu vi, que eu tive contato aqui. Então, quando a gente fala, vê história, viu o livro, imagens do livro, fala, Vitor, gente, olha isso. É bacana, né? Então passa realmente essa nostalgia que a gente viveu isso, a gente viu todo esse crescimento. Então, assim, de coração, gratidão por vocês estarem aqui conosco, dividir um pouco dessa história, a base de conhecimento de vocês. Obrigado. Nós que temos que agradecer pela oportunidade. É isso aí.
E antes de finalizar, eu queria deixar um recado para Dona Ivone. É né? verdade. Parabéns por toda a inspiração que você transmitiu através desse livro. Eu já conhecia a história, mas o livro ainda vai aprofundando e vendo ali os detalhes. Então, eu sou amante da leitura e quando eu li o livro da Dona Ivone, o tanto que eu virei um fã da Dona Ivone por tudo que ela construiu. Então, parabéns, porque não deve ser fácil também escrever um livro, vocês acompanham de perto ali essa jornada. Processo Então, longo. mas eu tenho certeza que ela eternizou toda essa construção em algumas páginas. Então, assim, parabéns, Dona Ivone. Parabéns aqui aos frutos que você está deixando aí para o mundo. Então, desejo muito sucesso. E espero um dia nós ter a oportunidade de trazer ela para vir compartilhar uma outra parte da história. Então, muito obrigado para você que nos acompanhou até esse final. Não esqueça de deixar seu comentário, sua curtida e até um próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.